Então, sim, vários outros movimentos de cisão, né, divisões, subdivisões dentro da reforma começaram a aparecer, né? Um exemplo disso é a vinda dos anabatistas, tá? É, que eram radicais, revolucionários, inclusive pensando que concordavam com Lutero, né? Até a destruição dos camponeses na Alemanha, eh, pensavam ali que luteranos e anabatistas caminhavam juntos, até perceber que os luteranos eles estavam mais aliados aos príncipes alemães contra os anabatistas do que propriamente fosse um grupo unido. Mas nós podemos dizer que esse foi um risco que Lutero e outros reformadores quiseram assumir, porque de outra maneira não haveria reforma. Esse é um ponto. O outro ponto é que, durante o período da Idade Média, houve, de certo modo, podemos considerar que houve tentativas de reforma, né? Ah, podemos lembrar de John Wycliffe, né? O próprio William Tyndale, né? John Huss. O próprio John Huss, não é? E tantos outros, né? O Savonarola na Itália e muitos outros. Ora mais discretos, tá? Como, por exemplo, o Cardeal Ximenes na Espanha, tá? Ali ele traz um discurso de reforma, mesmo debaixo do, da proteção da rainha católica, Isabel a Católica, Isabel de Castela. Ainda assim, tanto ele como ela entendiam que a igreja não estava bem, que precisava de reforma, tá? Então tinha esse lado mais discreto dentro da Igreja Católica, como tinha um lado mais expressivo, como o John Huss, não é? Que era basicamente concordava a mesma coisa que Lutero, tanto que Lutero foi chamado de Hussita, tal era a semelhança entre os outros. Como tinha extremos, que eram os anabatistas revolucionários. Então, sim, eu diria que sim, mas os reformadores eles quiseram assumir o risco. Tem uma questão que eu acho que é interessante, né, pastor, assim também. A gente está falando aqui, e é bom dar esse primeiro de que a reforma ela não é um evento único. Ela é um processo até centenário. Se a gente for pegar o salto temporal entre John Huss e Lutero, são a volta de 100 anos quase, né? Porque quando a gente olha para isso, que esses protagonistas que nós chamamos de pré-reformadores, eles na verdade já vinham enfraquecendo o domínio, a hegemonia da igreja, né? É assim, para derrubar uma parede, eu não dou uma marretada, uma martelada e derrubo a parede, né? Eu bato Abala as várias estruturas. vezes para começar a abalar. Mas aí é que tá a questão, porque esse era o ponto que eu queria agora que talvez a gente adentrasse um pouquinho antes de evoluir historicamente assim, que é entender que esse é um movimento muitas vezes inconsciente por parte deles no sentido de vamos aqui romper com a igreja, é muitas vezes um sentido, eu vejo isso dos pré-reformadores talvez principalmente, mais do que talvez dali já do período da reforma, mas é muito mais uma crítica à doutrina vigente à época da Igreja Católica, mas isso talvez é interessante a gente talvez expandir um pouco mais esse raciocínio, que a reforma não me parece que em sua origem era uma ideia de criar um novo cisma com a igreja, como foi, por exemplo, o cisma do Oriente, quando se dividiu, né? Igreja do Oriente e do Ocidente. Me parece que era uma simples crítica de algumas partes da igreja de que a doutrina vigente naquela altura era uma doutrina que não condizia com aquilo que os reformadores ou pré-reformadores entendiam acerca da palavra de Deus. Ou seja, me parece que não era ninguém tinha a visão de criar uma nova linha cristã. Me parece que eles só queriam assim, que a igreja voltasse às suas origens. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. A ideia de reforma, os reformadores são uma coisa importante. É porque algumas pessoas hoje elas têm um entendimento de que a reforma protestante foi um momento tão intenso de transição, de mudança, que antes da reforma protestante é como se você não tivesse cristãos. E esse não era o pensamento dos reformadores. Os reformadores eles acreditavam que havia cristãos dentro do catolicismo romano e que a ideia era reformar o catolicismo romano a partir de dentro. Só houve a cisão porque Lutero foi excomungado, tá? Lutero foi expulso, tá? Não foi Lutero não pediu para sair, não foi isso. A ideia era nós vamos reformar a igreja de dentro. Depois que percebeu-se que a igreja daquela situação estava irrecuperável, eles foram expulsos e aí agora vamos trabalhar de forma externa, né? Mas os reformadores,
eles eram humanistas que estavam, no bom sentido do termo, né? Eles estavam ali juntos com Erasmo, eles estavam junto com outras pessoas, eram leitores de Tomás de Aquino, de teólogos da Idade Média, Anselmo de Cantuária. A ideia não era rachar. A ideia que se tem hoje sobre reforma protestante é como se não houvessem cristãos antes do século XVI e os próximos cristãos que nós encontramos é no século I. Isso é uma visão sectária de reforma, tá? É como se a Igreja de Jesus tivesse parado de existir na história e ela só aparece a partir de Lutero, Sim, não é como assim? se na Idade Média ela fosse dominada pelos ensinos de Roma e ali acabou toda a expressão sincera, verdadeira Exatamente. da fé cristã. Período de apagão, né? Um período de trevas, né? Exatamente. Até tem esse nome pejorativo, Idade das Trevas, né? Tem Também. um período da Idade Média que Exato. recebe esse Exatamente. nome. Mas muito disso é porque hoje nós temos essa visão preconceituosa sobre a Idade Média como se fosse a Idade das Trevas, porque esse era um nome jocoso dado pelo período moderno acerca de tudo aquilo que antecedeu. Propositalmente. Exato, propositadamente. Para fazer um antagonismo do iluminismo, né? Exatamente. O antagonismo do iluminismo, né?